Olá, queridos irmãos, este é o programa Viva Brasil e com alegria desejamos que os irmãos sejam alimentados espiritualmente e continuem divulgando com os irmãos, com os amigos de todas as igrejas evangélicas do Brasil. Para a mensagem de hoje, nós convidamos o missionário Fábio Garcia Sanches, que é um dos pregadores do Viva Brasil. Neste dia, nesta hora, a mensagem será trazida aos nossos corações pelo missionário Fábio Garcia Sanches. Mas no próximo sábado eu estarei de volta pregando para os irmãos. Vamos à mensagem. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de manifestar aqui a minha alegria, a minha gratidão a Deus por participar do Instituto Aviva Brasil, na presidência do pastor Heitor Antônio da Silva e os colegas pastores que compõem este grupo de pastores, de irmãos que lutam pelo verdadeiro avivamento espiritual. E eu gostaria de ler hoje o texto da Palavra de Deus para a nossa reflexão, em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8, e pregar sobre o seguinte tema: conhecimento de Deus, a maior necessidade para o avivamento. A Palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Paul Washer, um pregador muito famoso nas redes sociais, disse numa pregação na Conferência Fiel, ele declarou enfaticamente: as pessoas estão presas ao pecado. As pessoas se alegram no pecado. Elas buscam novas maneiras de pecar. Por quê? Porque não há temor de Deus na terra. Por quê? Porque não há conhecimento de Deus na terra. O salmista Asaf, no Salmo 50, descreve naquele salmo a essência do culto a Deus, afirmando que Deus não aceitaria as ofertas, os sacrifícios de novilhos, de bodes, de aves, associado ao pecado. E Deus diz ali naquele salmo que os animais, todos os animais pertenciam a Ele. Deus então condena a prática do pecado entre o povo. E menciona ali naquele salmo pecados como corrupção, roubo, adultério, maledicência e difamação. Pecados que estavam sendo praticados pelo povo de Deus. E no versículo 21, Asaf então escreve, quando Deus revela o motivo pelo qual o povo estava pecando. E o versículo 21 diz assim: tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Deus diz para o povo que estava vivendo no pecado: vocês estão praticando essas coisas, todos esses pecados, porque vocês pensavam que eu era um igual a vocês. Um deficiente conhecimento de Deus. Falta de conhecer a Deus verdadeiramente. E por falta do conhecimento de Deus, o povo sofre, o povo perece. Por falta do verdadeiro conhecimento de Deus. Infelizmente, a pregação evangélica atual tem diminuído a visão de Deus
e tem aumentado a visão do homem. O homem tem sido colocado no centro e em destaque. As pessoas precisam saber quem verdadeiramente Deus é. Precisam conhecer os atributos de Deus. Precisam ter um verdadeiro conhecimento de Deus. E no texto que acabamos de ler, em Isaías 6, nós temos uma experiência do profeta Isaías com Deus. Ele já era um profeta. Ele já tinha algum conhecimento de Deus. Ele era um conhecedor das Escrituras. Mas naquele dia que ele foi ao templo para orar, aquele dia foi diferente de tudo que ele já tinha vivido até então. Ele teve uma visão de Deus. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus, que mudou completamente a sua vida, que mudou completamente o seu ministério. Ele foi ao templo para orar, e o livro diz, o capítulo 6 diz que foi no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias tinha reinado em Judá durante 52 anos. No final da vida de Uzias, os assírios, um povo vizinho, inimigo do povo de Deus, os assírios estavam se fortalecendo militarmente. E eles vinham conquistando as nações vizinhas, ameaçando o povo de Deus. Talvez Isaías tivesse ido ao templo para orar, para pedir a proteção de Deus. Talvez Isaías estivesse com medo, pois o novo rei, Jotão, o filho do rei Uzias, era jovem, inexperiente, ele era uma incógnita. Ninguém sabia o que seria o governo de Jotão. Então Isaías vai orar. Isaías, então, tem uma visão utilitária de Deus, como é a visão que muitas pessoas também têm. Nós procuramos a Deus por causa dos nossos interesses. Nós procuramos a Deus por causa das nossas necessidades. Nós estamos muito focados em nós. E muitas vezes temos nenhum interesse ou muito pouco interesse em conhecer a Deus verdadeiramente, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nesse dia, Isaías teve uma visão de Deus. Ele conheceu a Deus verdadeiramente, ele viu quem de fato Deus era. E essa visão de Deus transformou a vida deste homem. E eu gostaria de convidar você para acompanhar comigo algumas realidades que Isaías conheceu nesta visão de Deus. A primeira realidade que Isaías conheceu foi a soberania de Deus. Ele viu ali o senhorio de Deus. E o texto diz o seguinte: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O verdadeiro Deus é rei. O verdadeiro Deus governa. Ele manda. Ele está no comando do universo. A Bíblia toda apresenta Deus como que assentado no trono. Em toda a Bíblia nós podemos encontrar isso. O profeta Ezequiel, por exemplo, ele teve uma visão de Deus também sentado no trono. O livro de Salmos frequentemente mostra Deus, os salmistas mostram Deus sentado no trono. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 2, ele diz que viu no céu um trono e alguém sentado nele. O nosso Deus, o Deus Criador, é o Deus que governa, que manda, que detém a última palavra. Ele é soberano. Um fato interessante nos é narrado no livro dos Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 22. Lá fala sobre um profeta, o profeta Micaías. Micaías foi levado diante de dois reis, Acabe e Josafá. Eles estavam se unindo para enfrentar o inimigo e Josafá quis consultar a Deus e perguntou a Acabe se não havia ali nenhum profeta que falasse em nome de Deus. Acabe disse: existe um Micaías, mas ele sempre fala contra mim, porque Acabe era um rei perverso, era pecador, e Micaías sempre dizia a verdade. Josafá então pediu que chamasse o profeta, e quando foram buscar o profeta Micaías, disseram a ele: Micaías, vê se fala alguma coisa que agrade o rei Acabe. Micaías então disse: eu vou falar aquilo que Deus mandar. E quando Micaías entrou, ali naquele lugar havia 2 tronos, 2 reis. Ali havia
um séquito muito grande, pompa, luxo. E Micaías, então, dá o recado de Deus para o rei Acabe, dizendo que se ele fosse para a guerra, ele iria morrer. Mesmo sabendo que ele pagaria caro por falar aquela verdade, Micaías não se intimidou. Micaías deu o recado de Deus para o rei Acabe. E aí nós perguntamos, mas de onde esse homem tirou tanta coragem, diante de dois reis, diante de toda aquela pompa, de todo aquele luxo, diante de tantas pessoas, ele falar uma palavra de morte para o rei? Onde ele tirou tanta coragem? O versículo 19 diz, lá está escrito, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Micaías não se intimidou diante dos tronos dos reis humanos, porque ele tinha uma visão do trono de Deus. Ele conhecia o Deus que se assenta no trono. Ele sabia quem verdadeiramente governava e quem verdadeiramente mandava em todas as coisas. Ele diz, todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. A visão da soberania de Deus fortaleceu Micaías e nos fortalece também. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. A pandemia do Covid-19, que está desestabilizando o mundo todo. Bilhões de pessoas estão com medo da doença, com medo dos desdobramentos da doença. A economia está sendo afetada, muitos desempregados, muitas empresas fechando, muita gente passando necessidade. Mas o nosso Deus, isso pode surpreender o mundo, pode surpreender os governos, pode surpreender os reis, mas isso de maneira nenhuma surpreende a Deus. O nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Nosso Deus permite que essa pandemia aconteça e Ele pode suscitar algo positivo a partir de tanto sofrimento. Não foi Deus que criou o Covid-19, foi o homem. Mas Deus, até mesmo nos erros humanos, no sofrimento, Ele trabalha para criar algo positivo para as pessoas, porque Deus está no controle de tudo. Precisamos de uma visão de Deus assentado no trono. Precisamos enxergar isso como Isaías enxergou. Cristãos tímidos e acovardados diante de uma cultura e costumes que desconsideram a vontade e o querer de Deus. Cristãos que estão aceitando os padrões mundanos para si mesmos e para suas famílias. Cristãos que não têm coragem de desligar as suas TVs das novelas, dos filmes e séries imorais. Aqueles cristãos que são tolerantes com o adultério, com a fornicação e toda sorte de pecados tão comuns e tão banalizados em nossos dias, mas que ofendem a santidade de Deus. Os cristãos precisam também de uma visão do Senhor que se assenta no trono, aquele que governa, aquele que não muda, aquele que tem a última palavra. Precisamos conhecer a Deus. A segunda realidade que Isaías viu sobre Deus foi a sua grandeza. E o texto diz que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. A visão foi de Deus alto e exaltado, com os serafins de 6 asas pairando no ar perante Deus em adoração. E na postura dos serafins, na postura desses anjos, nós temos algumas lições importantes sobre a adoração. Primeiro, aqueles que estavam com 2 asas cobrindo a face. Esse é um gesto que expressa uma reverente contenção na presença de Deus. Nós não devemos espreitar os segredos de Deus. Nós devemos estar contentes com o que Deus nos revelou, com o que Ele revelou na Sua palavra. Diz que um homem, certa vez, chegou para Agostinho, o grande Agostinho, Santo Agostinho, perguntou a ele o
que Deus estava fazendo antes de fazer o mundo? Agostinho então respondeu para ele: Deus estava fazendo o inferno para as pessoas que fazem perguntas como você me fez. Agostinho deu um choque daquele homem para mostrar a irreverência do seu interlocutor. Quando nós alcançamos o limite máximo daquilo que a Escritura diz, nós devemos parar de discutir e começar a adorar. A face coberta do serafim nos ensina isso, uma reverente contenção na presença de Deus. Contentar-nos em saber o que Deus nos revelou e não espreitarmos os segredos de Deus. As duas asas que cobriam os pés expressam o espírito de autoanulação na presença de Deus. Adoradores verdadeiros querem se colocar fora de cena para não atrair atenção para si mesmos. É como João Batista disse: convém que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Verdadeiros adoradores também cobrem os seus pés, saem de cena para o Senhor Jesus aparecer. E os serafins com duas asas pairando no ar, como o beija-flor paira no voo, pronto para disparar para qualquer lado. O adorador também está na presença de Deus, pronto para obedecer a Ele. Essa prontidão para a obediência pertence ao espírito do verdadeiro adorador. Ele obedece, ele está pronto para obedecer a ordem do Senhor. Isaías também teve um terceiro entendimento, uma terceira realidade, que foi da proximidade, da onipresença de Deus. O texto diz que os serafins diziam: toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Como Isaías, nós sabemos que não podemos escapar da presença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Para as pessoas que amam a Deus, isso é uma notícia maravilhosa, pois sabemos que Deus estará conosco em todos os momentos, até nos momentos mais difíceis da vida. Quando estivermos talvez internados numa CTI, não estaremos sozinhos. Deus estará lá conosco, estará presente junto de nós. Mas para aqueles que são mal intencionados, para aqueles que desejam viver uma vida no pecado, a onipresença de Deus é uma notícia apavorante, pois Deus está absolutamente de olho em tudo o que acontece. Se essa verdade fosse mais crida, seria um grande freio moral para os homens, pois pensaríamos muito antes de protagonizarmos determinadas cenas, tais como adultérios, fornicação, pornografia, fofoca, maledicência, mentira, vingança, ódio. Como praticar essas coisas sabendo que Deus está presente, está junto de nós, está assistindo tudo, está anotando tudo e vai pedir conta de tudo? Precisamos resgatar a visão do Deus que está próximo a nós, o Deus onipresente que está conosco, que está próximo, que está junto de nós. Isaías viu essa realidade. A quarta realidade que Isaías viu foi a pureza de Deus. Isaías diz, o texto diz que quando ele teve essa visão toda da santidade de Deus, da pureza de Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, quando viu a pureza de Deus, ele falou: eu estou liquidado, estou fulminado, porque eu sou um pecador. Isaías percebeu a pureza de Deus, a santidade de Deus, sem Deus dizer nada a ele. Isaías se sentiu impuro e desqualificado para a comunhão com Deus. Isaías sentiu e reconheceu o seu pecado. E aqui nós temos uma verdade muito importante a aprender. Toda pessoa que está centrada em Deus, com uma visão correta de Deus, reconhecerá a sua falta de qualificação
para permanecer na presença do Criador. Quando a pessoa é centrada em si mesma, ele não percebe seus erros, ele se acha justo, ele se acha bom, ele se acha melhor do que os outros. Mas quando olhamos para Deus, quando enxergamos a Deus verdadeiramente, nós aproximamos da luz e começamos a ver os nossos erros, os nossos pecados. Isaías falou de um pecado que afeta todos nós, os pecados da fala, da língua, das palavras. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. As nossas palavras revelam o nosso interior. Isaías reconheceu ali que o seu interior era pecaminoso, era sujo e precisava de purificação, como todos nós precisamos. Nós podemos usar o dom de falar para expressar malícia e humilhar os outros. Alguns fofocam, outros maldizem ou amaldiçoam. Outros, com as suas palavras, enganam, exploram ou traem as pessoas com a fala mais macia e mentem. Barateamos muitas vezes a vida através de conversas obscenas e vergonhosas. Arruinamos relacionamentos com palavras impensadas e irresponsáveis. Como nós pecamos, irmãos. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais conseguimos enxergar os nossos erros, os nossos pecados. Eu estou convicto que precisamos dizer mais. Ai de mim. Precisamos lamentar pelos nossos pecados. Precisamos chorar pelos nossos pecados. Precisamos ter uma visão de quem Deus verdadeiramente é, absolutamente puro, e que não aceita qualquer tipo de impureza ou pecado na sua presença. A quinta e última realidade que Isaías viu foi a realidade da misericórdia de Deus. O versículo 7 diz que com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O anjo então pegou a brasa viva daquele altar e tocou na língua do profeta. Quando Isaías confessou o seu pecado, ele experimentou a misericórdia purificadora de Deus. O altar era um lugar de sacrifício. A brasa tirada do altar e aplicada na língua do profeta representa a aplicação do sacrifício de Cristo na vida do pecador. Em termos da nova aliança, nós temos aqui a aplicação do sacrifício de Jesus à consciência culpada. O Senhor Jesus, o sangue de Jesus, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, a sua misericórdia nos purifica. O que mais incomodava Isaías eram os pecados da fala. Portanto, seus lábios foram tocados e ele foi purificado de todos os seus pecados. Pois, para nós subsistirmos na presença de Deus, só podemos subsistir se formos totalmente purificados, totalmente perdoados. E isso somente através do arrependimento, da confissão e da apropriação do perdão pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Isaías tinha um conhecimento de Deus, um conhecimento superficial de Deus, que fazia com que ele continuasse preso aos seus pecados. Mas nessa experiência com Deus veio a purificação, a libertação do pecado e a condição dele cumprir o ministério profético. O verdadeiro conhecimento de Deus nos purifica, nos liberta do pecado e nos capacita para sermos usados por Deus. Isaías conheceu a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a onipresença de Deus, a pureza de Deus e a misericórdia de Deus. Voltemos então para finalizar as palavras do avivalista Paul Washer, que fizemos menção no início desta mensagem. As pessoas estão presas ao pecado, as pessoas se alegram no pecado, elas estão buscando novas maneiras de pecar. Por quê? Porque não há temor de Deus na terra. Por quê? Porque não há conhecimento de Deus na terra.
que nós sigamos a advertência de Asaf no Salmo 50 e não consideremos Deus como um igual a nós, nos acomodando ao pecado, mas avancemos no temor a Deus para cumprirmos para o cumprimento da nossa missão. E para terminar, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a uma igreja, o apóstolo Paulo diz a eles a seguinte advertência, que nós podemos também tomar para nós. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. A igreja de Corinto, alguns ainda não tinham conhecimento de Deus. E talvez em nossas igrejas tenhamos pessoas que ainda não conhecem a Deus. Por isso ainda brincam com o pecado. Que esse verdadeiro conhecimento de Deus possa trazer o verdadeiro avivamento para as nossas vidas, para as nossas igrejas, para o nosso país e para o mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. O que, queridos irmãos, agora com os corações aquecidos, acalentados com a palavra que o Senhor nos trouxe, através do missionário Fábio Garcia Sanches, que é da Casa de Oração, vamos agora também à reflexão bíblica com o Dr. Paulo Mendes Glória. Há um termo na Bíblia não citado, que é a morte de José, o pai de Jesus. Fato este não narrado. Já no Evangelho de Lucas, o pesquisador Lucas relata a vida de Jesus desde o nascimento e a relação com seu pai até os 12 anos, no episódio que Jesus é encontrado no templo. Após isso, segue o batismo de Jesus, a tentação e a volta para Galileia. É certo que depois do batismo de Jesus, ele segue para o deserto e inicia os seus 3 anos de pregação. Sabemos que naquela época era uma desonra na família o filho mais velho de deixar a casa, pois a sua função era acompanhar o pai na sua profissão. Então Jesus só saiu de casa após a morte de José. Mas acontece uma pregação numa sinagoga em Nazaré, sua cidade. Ela será elemento-chave para a compreensão da morte de José. Para entender melhor, vamos ao rito judaico acerca da morte e sepultamento. Primeiro tinha o Shivar, são 7 dias de luto. Durante uma semana, os parentes não iam à sinagoga e por 3 dias não saíam de casa. Depois o Shiloshim, a cerimônia de 30 dias de luto. A família não participava dos atos festivos. E terceiro, Yatzeit, que era o primeiro ano de falecimento. Era feita uma oração na sinagoga com a família, recitando o Kadish em aramaico. E o Kadish é uma prece lida no funeral pelo filho mais velho, dando ênfase à glorificação e santificação do nome do Senhor. Uma expressão pública de fé face à dor e tristeza. Agora é preciso fechar o raciocínio. Voltemos então ao Evangelho de Lucas, no capítulo 4, dos versos 14 a 22, quando Jesus volta a Galileia. Jesus volta a Nazaré para prestar Yatzeit e ler o Kadish na sinagoga. Após 1 ano de falecimento de seu pai, ele estava liberado para o ensino da palavra. Deram-lhe o Neviim, o livro de Isaías, passaram para a mão dele e ele leu o Kadish, dando exaltação ao nome do Senhor. No verso 1, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E a palavra de conforto ao luto, no versículo 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e manto de louvor em vez de espírito deprimido. Lembremos que jogar cinza na cabeça, pranto, vestir panos de saco, eram atitudes comuns de quem estava sofrendo em um luto. Isso indica que Jesus leu o Kadish quando completou 1 ano da morte de José. Concluímos, então, que Jesus só iniciou a sua jornada de ensino da palavra após essa leitura. Queridos irmãos, agora, alimentados espiritualmente, tanto em termos de mensagem direta quanto em termos de reflexão histórica da palavra do Senhor, nós queremos continuar pedindo e solicitando a todos que divulguem bastante o nosso programa com todos os recursos para que possamos multiplicar essa palavra com vista ao avivamento. Até o próximo sábado, comigo pregando essa mensagem.